Nos próximos capítulos da novela topíssima, Pedro escutará Inês contar que Edivaldo está na suíte de Sofia, dobrando o plantão. Ele fica desconfiado e vai rapidamente para o hotel. Pedro fala para José que ele precisa de subir sem ser anunciado, pois Edivaldo não pode saber que ele está chegando. Mente que o marido de Inês está metido em coisas erradas e por isso não pode saber que ele está chegando. Pedro se aproxima da porta da suíte e começa a escutar o que eles estão conversando. Sofia, Andréia, Clementina e Edivaldo conversam somente sobre comida. Enquanto isso, Inês chega na recepção, fala que chegou atrasada porque teve um problema com Pedro. Ela diz que realmente ele é insuportável. Diz que não consegue entender como Edivaldo consegue trabalhar com ele. José fala que pelo jeito Edivaldo não vai ser mais obrigado a trabalhar com Pedro não. Inês se interessa pelo assunto nessa hora. Pergunta se Pedro foi demitido. José diz que Pedro não, mas pelo jeito Edivaldo vai acabar se dando mal, pois tudo indica que ele será preso. Inês pergunta do que ele está falando. José conta que naquele momento Pedro está lá na suíte, pronto para dar o flagra. Na porta da suíte, Pedro escuta a conversa e se assusta ao escutar Sofia falar que ver a cara de tacho de Paulo Roberto foi uma sensação indescritível. Diz que mesmo apesar de estar enfrentando tantos problemas, é uma felicidade imensa ver Paulo Roberto pagar pelos seus erros. Andréia diz que demorou, pois até parecia que ele nunca iria pagar. Sofia fala que ele pensa que vai acabar se safando, já que ele tem poder. Edivaldo diz que ele está redondamente enganado, pois as coisas mudaram muito. Sofia fala que ela fica irritada somente de pensar em Paulo Roberto. Ao não ter mais nenhuma dúvida, Pedro toca a campainha. O funcionário do hotel avisa que ele já está indo providenciar a comida que eles pediram e pergunta se ele pode aproveitar e abrir a porta. Sofia fala que sim. Quando o funcionário do hotel abre a porta, Pedro fala para ele ficar calado. Sofia percebe que o funcionário abriu a porta, mas ninguém entrou. Ela se levanta e vai atrás, pois imagina que seja Antônio. Sofia se assusta ao descobrir que Pedro está em sua suíte e se assusta mais ainda ao descobrir o que ele foi fazer lá. Edivaldo se aproxima e Pedro fala para ele ficar na dele ou vai se arrepender amargamente. Sofia fica apavorada, pois sabe que Pedro não está de brincadeira. Inês fica preocupada e vai atrás de Edivaldo. Ela toca a campainha. Pedro diz para Edivaldo ir atender e avisa que, seja lá quem for, é para ele pedir para voltar outra hora. No momento em que Edivaldo está indo rumo à porta, ele fica ainda mais assustado ao escutar Inês pedir para ele abrir a porta. Sem ter muito o que fazer, ele vai abrir a porta e pergunta o que ela está fazendo lá. Inês fala que nem adianta ele querer disfarçar, pois ela já está sabendo de tudo. Edivaldo diz que já que ela está sabendo de tudo, é melhor ela sair de lá. Inês
diz que ele vai ter que contar tudo para ela, pois ela quer saber exatamente o que está acontecendo. Ela força a barra e entra e é surpreendida por Pedro. Graça liga para Edivaldo e Pedro fala que é para ele não atender, mas Graça insiste e Edivaldo diz que é melhor atender, pois ele está de serviço e se não atender, eles vão aparecer lá para saber o que está acontecendo. Pedro fala que ele pode atender o celular, mas é para manter a discrição ou Inês vai pagar caro pelo erro dele. Nervosa, Graça fala que ele enrolou demais para atender. Edivaldo diz que é porque ele estava no banheiro. Durante a conversa, Edivaldo diz operação traíra na rede e Pedro manda ele desligar o celular. Graça não entende nada e fala para André que Edivaldo está estranho. Conta o que ele disse e conta também que ele desligou na cara dela. Mais uma vez, André não percebe nada e fala que Edivaldo é assim mesmo. Diz que a ligação deve ter caído. Edivaldo tenta explicar para Pedro o que ele quis dizer, mas Pedro não acredita. Pedro se distrai um pouco conversando com Edivaldo. Sofia o empurra e sai correndo. Edivaldo parte para cima de Pedro nessa hora, porém Pedro consegue escapar e sai correndo também. Edivaldo pede para alguém ligar para André imediatamente e vai atrás de Pedro. Sofia liga para Graça e conta o que está acontecendo no hotel, exatamente no momento em que Carlos e Antônio estão na recepção tentando sair do hotel. Pedro surpreende a todos. Deitado, Antônio aproveita um vacilo de Pedro e dá uma rasteira nele e avisa que é melhor ele ficar quietinho. Pedro aproveita a aproximação de algumas pessoas e sai correndo. Antônio percebe que Edivaldo está machucado e avisa que ele vai atrás de Pedro, mas é contido por um funcionário do hotel que pensa que ele é o que está causando a confusão. Logo em seguida, André e Graça chegam na frente do hotel. Antônio conta que Pedro foi em direção à barra. Um pouco depois, Graça avisa para André que o carro de Pedro está um pouco à frente deles. Pedro percebe e acelera mais ainda. Não demora muito para uma rede de televisão acompanhar ao vivo a tentativa de fuga dele. Pedro consegue deixar André para trás, um pouco mais à frente. Ele deixa o seu carro e segue a pé. Não demora muito e André e Graça chegam no carro dele. André pede para Graça ir por um lado, que ele vai pelo outro. Não demora muito e André chega num prédio abandonado e de longe ele avista Pedro. Pedro se esconde atrás de um tambor, porém, quando aparece a oportunidade, ele parte para cima de André, mas não é bem sucedido. Ele pede para André acabar logo com ele, pois ele não vai fazer companhia para Paulo Roberto, não. André fala que vai ter o prazer de levá-lo para lá, pois ele vai ter que pagar pelos erros que cometeu. Pedro aproveita uma distração de André e parte para cima dele. Dessa vez Pedro leva vantagem, mas Graça chega e manda ele soltar André. Porém nem precisa, pois dessa vez é André que aproveita a distração de Pedro e consegue sair vencedor.
Pedro acorda e André fala para ele que a sua casa caiu e ele vai fazer companhia para Paulo Roberto. Já na sala de André, Pedro diz que André agora deve estar feliz, pois até que enfim ele vai se transformar num herói, vai aparecer em todos os lugares. Por isso, ele deveria ter cortado o cabelo. André fala que ele não tem essa vaidade não, pois tudo que ele procurava está ali, bem na sua frente. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.